Muito bem. Olá, você que está me assistindo. Seja muito bem-vindo a mais um dos nossos vídeos. O vídeo de hoje vai ser dedicado ao estudo de derivadas parciais de funções de duas e três variáveis, especialmente de funções de duas variáveis, né? Entre outras coisas, nós também vamos ver a noção de incremento, a noção de diferencial, funções diferenciáveis de duas e três variáveis. E, finalmente, nós vamos ver a regra da cadeia para esse tipo de função. Lembrando que a regra da cadeia já foi estudada para funções de uma variável lá no cálculo 1, beleza? Então, esses são os tópicos que nós vamos estudar. E, para isso, nós vamos usar essas duas bibliografias que estão em tela, né? Esses dois livros, Cálculo 3 e 4, desses dois professores em tela, e também o livro de Cálculo 2 do Stuart na sua 7ª edição, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos considerar f uma função de duas variáveis. E aí nós vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar somente que o x varie na nossa função. Ou seja, nós vamos manter a variável y constante. E vamos dizer que essa variável y constante vai ser igual a b. Quando você tem uma função de duas variáveis, x e y, e você fala assim, olha, eu vou fixar o x, eu vou atribuir para ele um valor, e eu posso fazer, então, o x variar. Quando isso acontece, você acaba de criar uma função que só depende do x. E essa função, a gente pode denotar ela por g minúsculo de x, e ela vale a f de x, b. Como só o x varia, o b é fixo, você pode escolher ele qual valor você quiser, então isso aqui acaba sendo de fato uma função de uma variável. Então, a partir de uma função de duas variáveis, fixando a segunda variável, nós criamos então uma função de uma variável. Tendo uma função de uma variável em mãos, nós podemos aplicar todo o nosso conhecimento de cálculo 1 para essa nova função. Entre os conhecimentos que nós podemos aplicar a essa função, está a noção de derivada. Se g tem derivada no ponto A, ou seja, em um certo número x igual a A, essa derivada é o que nós vamos chamar de derivada parcial da função de duas variáveis f em relação à variável x no ponto AB. E isso vai ser denotado assim, f piercing x no ponto AB. Então, o que vem a ser a derivada parcial de f da função original em relação a x no ponto AB? É a derivada dessa função g aqui, calculada no número a. Dito de outra forma, matematicamente, é isso aqui. A derivada parcial de f em relação a x no ponto AB é a derivada desta função aqui no número a. Ou seja, é o limite, quando o h tende a zero, de g de a mais h menos a g de a sobre h. Como a g de a é f de ab, então a g de a mais h é a f de a mais h, vírgula b, e aqui a g de a é f de ab. Então, a derivada parcial de f em relação a x no ponto AB é esse limite aqui. Limite quando h tende a zero, de f de a mais h, b, menos a f de ab, dividido por h. Essa é a definição de derivada da função g, que por sua vez vai ser a derivada parcial da f em relação a x no ponto AB. Por que derivada parcial? Porque ela não é total. A nossa função f tem duas variáveis, a variável x e a variável y. Nós calculamos a derivada em relação a x. Nós pegamos a nossa função f, nós fixamos o y, nós demos a ele um valor constante, esse y ele foi escolhido e nós não mudamos mais ele, né? E aí nós passamos a calcular a derivada desta função aqui, ó, definido desta forma, num certo número a.
Essa derivada, se ela existir, então ela vai ser chamada de derivada parcial de f em relação a x. Porque é como se você estivesse desconsiderando o y. Por isso que a gente fala que ela é uma derivada parcial em relação a x. E por que em relação a x? Porque você também poderia derivar em relação a y. Como assim? De forma análoga. O que você vai fazer? Você vai fixar, em vez de você fixar o y, você vai fixar o x. Quando você fixa o x, o que você obtém? Uma função que só tem y como variável. Porque o a vai ser um número fixo. Então, isso vai te dar uma g maiúsculo que vai depender apenas do y. Só o y é que é variável. O x vai ser fixo. Quem vai ser x? Você escolhe. Tudo bem? Muito bem. E o que vai ser, então, a derivada parcial de f em relação a y no ponto AB? Ora, vai ser a derivada dessa g maiúscula, no B. Uma vez que o a está fixo, né? Ou seja, a derivada parcial de f em relação a y no ponto AB é esse limite aqui. F de a, vírgula, b mais h, menos a f de ab dividido por h. Tá? Essas derivadas parciais, como elas são, na verdade, no final do dia, derivadas de funções de uma variável, a interpretação geométrica de cada uma dessas duas derivadas parciais no ponto AB é a inclinação de retas tangentes. Quais retas tangentes? As retas tangentes da seguinte curva. Pega o ponto ABC, e quem é C? C é a imagem da F no AB. Então, está aqui o ponto ABC. Aqui está o ponto AB. Eu calculei a F nesse ponto e vim parar aqui em cima. Então, esse é o ponto de referência. Quando eu faço y igual a b, constante, aqui na nossa primeira construção, nessa daqui, o que eu fiz? Eu fiz y constante. Quando eu faço y constante, eu estou pegando, tá vendo esse plano aqui, ó? Esse plano determinado por essas duas retas, ele vai cortar a minha superfície segundo essa curva C1 aqui, ó. Essa curva C1, na hora que eu calcular a derivada nesse ponto, essa derivada vai me dar a inclinação dessa reta tangente que eu chamei de T1 aqui. Então, essa derivada parcial aqui, a derivada de f em relação a x no ponto AB, que é, na verdade, a derivada g' de A, né? A derivada de g no ponto A, é a inclinação dessa reta tangente aqui. Agora, quando nós definimos derivada parcial de f em relação a y, o que é que nós fizemos? Nós consideramos o x constante igual a A. É nessa reta aqui de baixo, ó, é nessa reta aqui em que o x é constante e vale A. Então, eu vou pegar esse plano que passa por essa reta e que passa por esse ponto aqui de cima, vou pegar esse plano vertical, ele vai cortar a minha superfície segundo uma curva aqui, ó, tá vendo? Essa curva em azul aqui, eu chamei de curva C2. Quando eu calculo essa derivada parcial aqui, ó, a derivada parcial de y no ponto AB, que na verdade é a derivada dessa função de uma variável, então o que eu vou ter aqui? A inclinação da reta tangente a essa curva nesse ponto de referência aqui. Então, essa é a interpretação das duas derivadas parciais que nós acabamos de definir. Então, as interpretações geométricas são inclinações de duas retas tangentes bem específicas. Uma que é tangente a uma curva quando você corta a superfície num plano y igual a b, e a outra tangente é quando você corta a sua superfície com um plano vertical x igual a A. Tá
Certo? Muito bem. Então, nada muito além do que aquilo que a gente já viu lá no cálculo 1. Bom, agora, nesse ponto P aqui, ó, que é o mesmo ponto de antes, você tem duas retas tangentes. Essas duas retas tangentes que passam por esse ponto, elas determinam um plano. Este plano recebe um nome especial. Ele é chamado de plano tangente à superfície, ao gráfico da função, no ponto P. Então, é esse plano que contém essas duas retas tangentes aqui que a gente acabou de construir. O plano que contém essas duas é chamado de plano tangente. Se eu troquei agora, eu não sei porque eu troquei, podia ter deixado o ponto como sendo ABC, mas enfim. Eu chamei o ponto de x0, y0 e z0. O z0 é a imagem do ponto x0 e y0 pela minha função f. Né? Então, se você quer determinar a equação do plano tangente à superfície nesse ponto, o que você faz? Como é que é a equação? Ela vai ser z menos z0 igual a derivada parcial de f em relação a x no ponto x0 e y0. Isso aqui vai te dar um número. E multiplica x menos x0. Mais a derivada de f em relação a y calculado no ponto x0 e y0 e multiplica x0 e y0 que multiplica y menos y0. Então, se você quer a equação do plano tangente num determinado ponto, no ponto x0, y0 e z0, é claro que o z0 tem que ser a imagem do x0 e y0 pela f, então você escreve isso daqui, calcula a derivada parcial de f no ponto x0 e y0 e multiplica por x menos x0. Soma com a derivada parcial de f em relação a y no ponto x0 e y0, multiplica por y menos y0. Igual a essa soma a z menos z0. Aí você tem a equação do seu plano tangente. Agora, você podia pensar assim, bom, nós pegamos um ponto AB específico. Né? Pegamos um ponto AB específico e nós calculamos esses dois limites aqui. Ó. Esses dois limites chamamos, então, de derivada parcial de f em relação a x no ponto AB, derivada de derivada parcial de f em relação a y no ponto AB. Esses dois números foram definidos como esses dois limites aqui. Esses dois limites, eles são limites de funções de uma variável só. Porque aqui eu estou deixando o b constante, aqui eu estou deixando o a constante, aqui eu só estou variando o x e aqui eu só estou variando o y. Tá? Então, isso aqui são limites de funções de uma única variável. Esses limites aqui, eles são únicos. Quando eles existem, eles são únicos. Tá? Então, o que você poderia fazer agora? Variar o AB. Variar o AB. Né? Então, o AB poderia ser 1, 2. Aí você vem aqui, substitui o A por 1, o B por 2. Aí poderia ser 2, 4, 3, 5, 7, 8, 1, 10, 2, 24. Assim por diante. Ou seja, você pode variar o AB aqui e você vai sempre obter dois números diferentes. Um número pela derivada parcial em relação a x e outro número pela derivada parcial em relação a y. Para cada AB que você jogar aqui, nessas duas fórmulas, você vai encontrar dois números. Tá? Nem sempre, mas em geral você encontra dois números. Nas funções você vai encontrar dois números. Então, você pode pensar assim, que a derivada parcial em relação a x e a derivada parcial em relação a y, eles acabam virando funções de duas variáveis. Uma aqui, fazendo o AB variar, e aqui o y, na derivada em relação a y, você também faz o AB variar. Então, o que você acabou de obter? Como esses limites são únicos, para cada AB que você substituir, você vai encontrar um único número, e, portanto, você tem, então, duas funções de duas variáveis. Isso nos dá a seguinte definição. Se uma função de duas variáveis e suas derivadas parciais estão definidas, se você tem uma função de duas variáveis, nas variáveis x e y, as derivadas parciais, fx e fy, são definidas da seguinte forma. A derivada parcial de f em relação a x
no ponto xy é igual a esse limite aqui, né? Ou seja, você deixa o x variar e você mantém o y fixo, né? E a derivada parcial de f em relação a y no ponto xy é esse limite aqui. O que você está fazendo aqui nesse limite? Você está mantendo o x constante e você tá fazendo o y variar. Essas duas derivadas, essas duas funções, elas então são chamadas de derivadas parciais da nossa função f nos valores xy. Tá? Se o z é igual a f de xy, se você pega a variável z e fala a variável z é igual a f de xy, então você tem várias notações para derivadas parciais. A primeira delas é essa daqui, a segunda é essa letra estranha aqui, eu nem sei direito o nome dela, né? Mas essa é a notação. Isso aqui parece um D meio esquisito, né? A outra é essa notação aqui, né? Então, derivada em relação a x da f. Aqui, derivada de f em relação a x. Derivada parcial, né? Derivada parcial de z em relação a x. Alguns chamam de f1. Alguns chamam de d maiúsculo x de f. E dx maiúsculo de f. Mesma coisa. Exemplo de digitação. Em relação a y, derivada em relação parcial em relação a y, tem essas notações aqui. São muito parecidas com as anteriores. Só que aí você troca x por y. Aqui é d1, ó. Aqui não é x, aqui é d1 df ou dx de f. Quando você está derivando em relação a y, você pode trocar aqui por 2, porque você está dizendo que você estou derivando em relação à segunda variável. É pouquíssimo usar isso daqui. Essa daqui é muito usada. Essa aqui é bastante, essa aqui também, e essas duas aqui. Tá? Essa onde aparecem os números é menos usada. Então, para você determinar as derivadas parciais de uma função de duas variáveis, tem umas regras bem específicas. Se você quer determinar a derivada parcial de f em relação a x, você trata o x como sendo uma constante. Então, o x é uma constante. Você diz, x é uma constante, portanto, ele é um número. Então, quando você vai derivar, você vai tratar ele como sendo um número. Se o y aparecer sozinho, a sua derivada vai dar zero. Quando você vai calcular a derivada de f em relação a x. Por exemplo, a função x² mais y². Pega essa daqui, x² mais y². Muito simples. Qual vai ser a derivada em relação a x? Lembra, o y vai ser constante. Então, você tem que derivar x² em relação a x e y² em relação a x. Bom, mas y é uma constante. A derivada de y² em relação a x é zero. E a derivada de x² é 2x. Então, a derivada parcial de x² mais y² é 2x. Derivada parcial em relação a x. Para você calcular a derivada parcial em relação a y, você vai tratar o x como sendo uma constante. E você vai derivar a função em relação a y. Aquele nosso exemplo, x² mais y². A derivada em relação a y, o x é uma constante. Quando você vai derivar a constante em relação a y, constante x², isso dá zero. Então, você vai ter que derivar y² em relação a y. Isso é 2y. Tá certo? Então, a derivada parcial em relação a y vai ser 2y. Perfeito? Bom, da mesma forma que lá no cálculo 1 nós tínhamos derivada segunda, terceira, de quarta ordem, aqui nós também temos essa noção. Né? Então, você pode pegar uma função de duas variáveis, considerar as suas derivadas parciais, quando existem, e aí você pode derivar essas duas novas funções, que são as derivadas parciais. Você pode derivar essa derivada parcial em relação a x, você pode derivar ela em relação a y, você pode pegar a derivada parcial em relação a y, derivar em relação a x, e pode derivar ela em relação a y também. Então, a partir de duas derivadas parciais, você obtém 4 derivadas parciais, que a gente chama de derivadas parciais de segunda ordem. Tá certo? Isso é evidente, porque essa primeira função é de duas variáveis, então você pode derivar em relação a x e em relação a y. Essa aqui também. Em relação a x e em relação a y. Você poderia agora pegar essa derivada segunda aqui, ó, e derivar de novo em relação a x e em relação a y. Vai te dar mais duas funções. Essa outra função aqui, você pode derivar em relação a x e em relação a y. E assim por diante. Você obteria as derivadas de terceira ordem. E já vão ser
8 derivadas. Vão ser 8 novas funções. Certo? E assim por diante. Algumas notações para derivadas de segunda ordem, né? Então, se você deriva 2 vezes em relação a x, essas aqui são as notações. Cuidado para essas aqui, ó. Aqui não é tanto. A derivada parcial em relação a x, você pode derivar em relação a y. Então, são essas notações aqui. Quando você usa piercing, como nós estamos usando aqui, quando você usa piercing, você deriva primeiro na variável da esquerda e depois na variável da direita. Quando você usa essa notação aqui, que lembra o d de derivada, então primeiro você deriva em relação à primeira variável, que aparece aqui, em relação a x, e depois você deriva em relação a y, tá? Aqui aparece o 2 nesse símbolo, dizendo o seguinte, estou derivando 2 vezes a minha f. Primeiro eu vou derivar em relação a x e depois eu vou derivar em relação a y, certo? Ou essa daqui também, né? Estou derivando z 2 vezes, uma vez em relação a x e depois em relação a y. Você pode pegar a derivada parcial em relação a y e derivar em relação a x, né? Então aqui, esses piercings indicam, primeiro estou derivando em relação à segunda variável e depois estou derivando em relação à primeira variável. Quando eu uso essas notações aqui, primeiro eu derivo em relação à segunda variável, depois eu derivo em relação à primeira variável. E também, quando você deriva em relação a y 2 vezes, você utiliza também essas várias notações aqui. 5 notações. 6 notações. É importante ficar atento a essas 2 notações aqui. Quando você escreve fxy e coloca xy como piercing, estou dizendo, primeiro estou derivando em relação a x, e depois estou derivando em relação a y. Quando eu uso essa notação aqui, eu estou dizendo, estou derivando a minha função f 2 vezes. A primeira delas em relação a x, que é o cara da direita, e depois em relação a y, que é o cara da esquerda. Primeiro em relação à primeira variável, depois em relação à segunda variável. A mesma coisa para quando você deriva primeiro em relação a y, depois em relação a x. Tá? Então, você sempre precisa tomar cuidado com essas notações aqui. Quando você usa piercing, você faz as derivadas da esquerda para a direita. X, y. Y, x. Quando você usa essa notação aqui, você faz as derivadas da direita para a esquerda. Primeiro em relação a x, depois em relação a y. E aqui primeiro em relação a y, depois em relação a... Quando você estudava cálculo 1, você via a noção de incremento. Aqui nós também temos a noção de incremento. O que é incremento? Incremento é como se fosse uma variação da sua função, né? Quando os valores aqui dentro os argumentos da sua função, eles variam um pouquinho. E lá era assim, se você tem uma função y igual a f de x, e o x, ele varia de a até a mais ΔX, ou seja, o seu a, ele variou um pouquinho. Ele andou um pouquinho na sua reta. Então, você define o incremento, o ΔY, como sendo a f calculada em a mais ΔX, menos a f de a. Agora, vamos considerar uma função de 2 variáveis. Considerar z igual a f de xy. E você vai supor o seguinte, o x ele vai variar do a até o a mais ΔX, e o y vai variar do b até b mais ΔY. O que vai ser o incremento correspondente de z? Vai ser a f calculada em a mais ΔX, b mais ΔY, menos a f calculada no ab. O que mede o incremento, então? O que ele representa? Ele representa o quanto a função variou na medida em que o xy variou de AB para A mais ΔX, B mais ΔY. Ou seja, se o seu ponto variou um pouquinho, quanto a sua função variou? O tanto que ela variou, isso você chama de incremento. Tá? Igualzinho a definição de incremento lá no cálculo 1. Então, seja f uma função de 2 variáveis,
vamos definir o que é a diferencial dessa função no ponto AB. Tá? Então, dizemos que f é diferenciável em AB se o ΔZ, ou seja, se o incremento que nós acabamos de descrever, pode ser escrito assim: derivada parcial de f no ponto AB vezes o ΔX, vezes o incremento de x, mais a derivada parcial de y no ponto AB vezes o incremento de y, vezes o ΔY, mais um ε1 ΔX, mais um ε2 ΔY, em que ε1 e ε2 vão para zero sempre que o ΔXY tende a zero. O que isso aqui quer dizer do ponto de vista prático? Do ponto de vista prático, a função ser diferenciável é aquela função em que o plano tangente aproxima bem o gráfico da função perto do ponto de tangência. Quando você tem uma curva lá no cálculo 1 e você determina a inclinação da reta tangente, a função ela é diferenciável lá se o gráfico da sua função, perto do ponto de tangência, quando o gráfico fica muito próximo de ser exatamente a reta tangente. Fica muito perto. Aqui nós não temos a noção de reta tangente, mas nós temos a noção de plano tangente. Então, a função vai ser diferenciável quando o gráfico dela localmente se aproxima do plano tangente no ponto de tangência. Isso é muito difícil de determinar quando uma função é diferenciável pela definição. Tem uns modelos, tem uns tipos de funções que são fáceis de decidir se elas são diferenciáveis ou não. Que tipo de função é diferenciável? Quando as derivadas parciais existirem no ponto AB e forem contínuas. Então, quando as duas derivadas parciais existirem no ponto e forem contínuas, então, nesse caso, a função ela é diferenciável no AB. Tá certo? É uma questão de ser, então. Se as derivadas parciais forem contínuas no ponto, existirem e forem contínuas, então a função ela é diferenciável no ponto AB. Bom, vamos considerar de novo uma função de duas variáveis. Vamos considerar um ponto A. Vamos também considerar esses dois incrementos, desculpa. O ΔX é x menos A e o ΔY é y menos B. E suponha que esses dois valores aqui, eles existam. O f de AB e o f de A mais ΔX, B mais ΔY. Suponha que esses números possam ser calculados. Nós definimos a diferencial de Z, a diferencial como sendo essa somatória aqui. Ela é a derivada parcial de f em relação a x, vezes ΔX, mais a derivada parcial de f em relação a y, vezes o ΔY. Como eu estou dizendo que ΔX é isso daqui e o ΔY é isso daqui, então a diferencial de Z é essa somatória aqui. Derivada de f em relação a x, vezes x menos A, derivada de f em relação a y, vezes y menos B. Algumas vezes, a gente chama também, em vez de escrever dz, a gente escreve como df, a diferencial da minha função. E a próxima figura ela mostra a interpretação geométrica da nossa diferencial. Então vamos lá, vamos começar aqui. Aqui está o gráfico da nossa função. Essa parte em azul aqui é o gráfico da nossa função. E aqui está o nosso ponto AB. Quando eu calculo a f do AB, eu calculei e deu essa altura aqui. Então, aqui está o ponto AB, f de AB. Perfeito. Aí, o que eu fiz? Eu fiz a variável x andar um pouquinho e fiz a variável y andar um pouquinho também. Quando o x anda ΔX e quando o A anda ΔX e o B anda ΔY, o que acontece com o ponto AB? Ele veio parar aqui. Ele andou A mais ΔX, B mais ΔY. Tá? O que eu faço agora? Eu pego a minha função e calculo neste ponto aqui. Quando eu calculo a função nesse ponto, eu obtive toda essa altura grandona aqui, ó. Então, aqui está o ponto imagem deste ponto aqui. Aqui está a representação geométrica
da imagem desse ponto. Tudo bem? Beleza. O que é meu delta? O que é meu delta Z? O delta Z é a F calculada nesse ponto, é este número aqui, menos este número aqui. Então, o delta Z, ele representa a distância entre o F de AB e o F de A mais delta X, B menos delta Y. Esse é o incremento, essa é a variação de Z. O Z, ele passou daqui para lá. Então, essa é a variação do Z. Aqui, ó, esse plano em laranja, essa figura em laranja, é o plano tangente à superfície nesse ponto AB, F de AB. Então, aqui está passando um plano tangente. O que eu falei para você? A função é diferenciável quando esse plano tangente aproxima bem a nossa superfície, na vizinhança do ponto AB. Quando isso acontece, a função é diferenciável. Quem é o DZ? Quem é a diferencial? É essa altura aqui, ó, do F de AB até esse ponto aqui do plano tangente. Então, essa diferença, essa altura aqui é o meu DZ. Esse plano tangente, como a gente já tinha visto antes, ele tem essa equação aqui. Então, essa é a interpretação geométrica do incremento, da variação de Z, e essa distância aqui é a interpretação geométrica da diferencial de Z. Certo? Bom, agora vamos, para finalizar esse vídeo, vamos ver a regra da cadeia para funções de duas variáveis. Antes disso, vamos recuperar e vamos relembrar a regra da cadeia para funções que a gente viu lá no cálculo 1. Primeiro, para que serve a regra da cadeia? Né? A regra da cadeia, lá do cálculo 1, ela serve para você calcular derivadas de funções compostas. Né? Então, por exemplo, se você tem a função y igual a f de u, e a função u é uma g de t, com f e g duas funções diferenciáveis, então o y, na verdade, ele é uma função indiretamente diferenciável de t. Ele é uma função de t, e aí você pode se perguntar, como é que eu calculo a derivada de y em relação a t? E a regra da cadeia nos fala o seguinte, é a derivada de y em relação a u, vezes a derivada de u em relação a t. Mais ou menos assim. Y é e elevado a t ao quadrado. Você não sabe derivar e elevado a t quadrado. Eu não sei. Você sabe? Eu não sei. Eu sei derivar e elevado a u. Eu faço uma mudança de variável aqui. Eu chamo o expoente t quadrado, eu chamo de u, e aí a minha y fica e elevado a u. Percebeu? O nosso y acabou de virar uma função que depende da variável u. E a variável u, ela é uma função que depende da variável t. Então, como é que eu calculo agora a derivada de y em relação a t, que é isso que eu quero? Eu derivo y em relação a u, que eu sei calcular. Qual é a derivada de e elevado a u em relação a u? É o próprio e elevado a u. E multiplico pela derivada de u em relação a t. Qual é a derivada de t quadrado em relação a t? 2t. Agora eu troco u por t quadrado, e eu tenho então que a derivada de y em relação a t é 2t e elevado a t quadrado. Bom, isso lá no cálculo 1. E para o cálculo 2, como é que funciona? Bom, aí tem várias regras da cadeia. E por que tem várias regras da cadeia? Pelo seguinte, existem várias funções compostas, vários tipos de funções compostas. O primeiro caso que nós vamos estudar é o seguinte. Suponha que você tem uma função f de duas variáveis, e cada uma dessas duas variáveis depende de uma terceira variável. Então, sei lá aqui exemplo, né? Temperatura. Né? A temperatura numa chapa, ela depende do ponto onde eu estou fazendo a medição da temperatura. Então, a temperatura ela varia de acordo com o ponto que eu escolher para medir a temperatura na minha chapa. Mas essa temperatura, ela depende, por exemplo, da distância que ela está, que o ponto está até a origem da fonte de calor, vamos dizer assim, né? Então, ela depende
tanto a variável x como a variável y depende da variável distância até o ponto de calor, né? Então, a temperatura depende do ponto, então depende de duas variáveis, x e y, mas também depende da distância que o ponto está em relação ao foco de calor. Então, a temperatura depende da distância, né, basicamente. Como é que eu calculo essa derivada em relação a essa distância? Esse é um típico modelo que nós estamos estudando. Então, a variável z é uma função de x e y são funções numa certa variável t. Tá bom. Então, z indiretamente é uma função na variável t, e nós queremos decidir qual é uma fórmula para nós calcularmos a derivada de z em relação a t. Então, esse é o primeiro caso da regra da cadeia. Então, vamos lá. Vamos supor que nós temos uma função de duas variáveis, z igual a f de x e y. X e y são funções de t. E essas duas funções aqui elas são derivadas. Então, a função z também é diferenciável em relação a t, ou seja, existem as derivadas parciais. E as derivadas parciais não, existe a derivada em relação a t. E quem é a derivada de z em relação a t? Como é que eu calculo? Então, eu calculo a derivada parcial de f em relação a x, multiplico pela derivada de x em relação a t. Somo com a derivada de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. Que é isso daqui. Derivada de z em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t. Derivada de z em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. As primeiras aqui são derivadas parciais. Por que são derivadas parciais? Porque a f é uma função de duas variáveis. Funções de duas variáveis têm derivadas parciais. As variáveis x e y são funções de uma única variável. O x é g de t e o y é h de t. Essas duas funções têm derivadas, elas são funções do cálculo 1. Tá? E aí, para eu calcular a derivada de z em relação a t, não é derivada parcial, é derivada mesmo, porque o z no final do dia vai depender só da variável t. Né? Então, para calcular essa derivada, eu faço esse produto aqui. Derivada parcial de f em relação a x, vezes a derivada de x em relação a t. Derivada parcial de f em relação a y, vezes a derivada de y em relação a t. É muito útil você fazer uma árvore, que a gente chama de árvore, para você não precisar decorar as regras das cadeias, ou as regras da cadeia que eu vou mostrar para você. Então, vamos lá. Você tem a variável z. Essa variável z depende de x e y. Então, você coloca z aqui em cima. X e y são variáveis intermediárias. Põe elas aqui embaixo. Uma do lado esquerdo e outra do lado direito. Faz uma flechinha, faz uma seta, ligando essas duas variáveis. Z a x e z a y. A variável x, ela depende de t. E a variável y também depende de t. Então, aqui embaixo, a variável final, que é t, você coloca uma abaixo do x, outra abaixo de y. Em termos de derivada, o que é que você tem? A derivada de z em relação a x, a derivada de z em relação a y. Ou seja, a derivada parcial de f em relação a x, a derivada parcial de f em relação a y. Nesse ramo, nesses dois ramos, você tem essas duas derivadas parciais. Escreve elas. Como x só depende de t, então ele tem uma derivada, existe a derivada de x em relação a t. Como y depende de t, então aqui você tem a derivada de y em relação a t. Se você quer a derivada de z em relação a t, o que você faz? Quais são as formas de você sair de z e chegar em t? Uma forma é essa daqui, ó, indo por esse caminho. Pois bem, pega essas derivadas que aparecem no caminho e multiplique elas. Outra forma de você sair de z e chegar em t é por esse outro caminho aqui. Muito bem. Pegue as derivadas que você encontrou no meio do caminho, que são essas duas, e multiplique elas. E aí você vai ter duas multiplicações de derivadas aqui. Essa daqui e essa daqui. Soma tudo. Isso vai dar a derivada de z em relação a t. O segundo caso é o seguinte. Você tem uma função que depende de duas variáveis x e y. Então, a variável z depende de x e de y.
E a variável x é uma função de duas variáveis s e t, e y também é uma função de duas variáveis, nas variáveis s e t. Tudo é diferenciável, tudo pode ser calculado em derivadas. Pois bem, então, a variável z, ela acaba sendo uma função de duas variáveis, nas variáveis s e t. Então, primeiro ela é uma função de x e y. Como x e y são funções de s e t, z também acaba sendo uma função de s e t. Bom, então eu tenho duas derivadas parciais de z. Uma em relação a s e a outra em relação a t. Qual é a derivada parcial de s em relação de z em relação a s? Como é que eu faço? Derivada parcial de z em relação a x vezes a derivada parcial de x em relação a s. Mais a derivada de z em relação a y vezes a derivada de y em relação a s. Tudo bem? Mas eu também tenho a derivada parcial de z em relação a t. Como é que eu faço isso? Derivo z em relação a x, parcialmente, multiplico pela derivada parcial de x em relação a t. Somo com a derivada parcial de z em relação a y e a derivada de y em relação a t. Tudo bem? Ficou claro? Não, não ficou claro, professor. Por isso que a gente tem, de novo, uma árvore que vai nos ajudar a calcular ou a lembrar da regra da cadeia para funções de duas variáveis. Então, z depende de x e y, x depende de s e t, y depende também de s e t. Então, no topo eu escrevo z, numa linha intermediária eu escrevo x e y, que são as duas variáveis, e na linha de baixo eu escrevo as variáveis s e t, porque x depende de s e depende de t. Y depende de s e y depende de t. São funções de s e t. Bom, escrevi essas variáveis. Agora eu desenho linhas, arestas, segmentos, ligando essas variáveis, fazendo as ligações das variáveis. Nesses ramos aqui, nesses segmentos, eu vou escrevendo as derivadas que aparecem. Aqui aparece a derivada de z em relação a x e a derivada parcial de z em relação a y. Como x é uma função de duas variáveis, então eu tenho a derivada parcial de x em relação a s e a derivada parcial de x em relação a t. Para a variável y também. Eu tenho a derivada de y em relação a s e a derivada de y em relação a t. Aí eu pergunto, de quantas formas eu posso sair do z e chegar no s? São duas formas. Por esse caminho aqui, ó. Esse é um caminho que eu chego no s, saio do z e chego no s. E a outra forma é essa daqui, ó. Eu venho até aqui e depois eu passo para cá. Tudo bem? Então, essas são as duas formas. O que eu faço para calcular a derivada de z em relação a s? Tá vendo esses dois caminhos aqui, ó? Esse caminho e esse outro caminho aqui? Então, as derivadas que você encontrar nesse primeiro caminho, ó, essas duas derivadas, multiplique elas. Essas outras derivadas que você encontrou no caminho, por esse outro caminho aqui, ó, essa derivada parcial e essa daqui, multiplique elas. Quando você fez essas duas multiplicações, você soma. Ao fazer a soma, você encontrou a derivada parcial de z em relação a s. Tá? E a derivada de z em relação a t? O que eu faço? Mesma coisa. Pergunte-se de quantas formas eu posso sair da variável z e chegar na variável t. De duas formas, dois caminhos. Um é esse caminho aqui e o outro é esse outro caminho aqui. O que eu vou fazer? Nesse primeiro caminho, eu vou multiplicar essas duas derivadas parciais aqui, estão aqui, ó. E nesse outro caminho aqui, ó, eu também vou multiplicar as derivadas parciais que eu encontrar. Essa multiplicação aqui. Quando eu fiz essas duas multiplicações, eu somo elas. Somando elas, eu tenho a derivada de z em relação a t. Tá? Vai ficar como exercício para você. Eu não vou fazer todas essas explicações. É um exemplo, mas fica como exercício. Depois você dá uma pausa aqui no vídeo e dá uma olhada como que ficam as derivadas. Como que ficam as derivadas na seguinte situação.
você tem W uma função de 4 variáveis. Então, ele depende de x, de y, de z e de t. Imagina que o x, o y, o z e o t, essas 4 variáveis, elas dependem de outras duas, das variáveis u e v. Aí eu pergunto, por exemplo, qual é a derivada parcial de y em relação a u? Quero saber qual é essa derivada. Então, o que eu vou fazer? No topo, escrevo a variável w. No meio, eu escrevo as 4 variáveis intermediárias, que w depende dessas 4. Como x depende de u e v, y também, z também e t também, então eu vou colocar o v, o v, o v e o v aqui embaixo, na última linha. E aí eu faço ramos, arestas, ligando essas variáveis aqui. Aí eu pergunto para você, o que você quer? A derivada de w em relação a u. O que você vai fazer? Você vai calcular a derivada parcial de w em relação a x, de x em relação a u. De w em relação a y, de y em relação a u. Derivada de w em relação a z, parcial, né? Derivada parcial de z em relação a u. Derivada parcial de w em relação a t, derivada parcial de t em relação a u. Esses são os caminhos que você tem para sair de w e chegar em u. São 4 caminhos. Um é esse daqui, outro é esse, outro é esse aqui e o outro é esse aqui. Como você já calculou as derivadas parciais, você multiplica as derivadas parciais que você encontrou no caminho, e vão ser uma multiplicação aqui, outra aqui e a quarta aqui. Faz essas 4 multiplicações. Feitas essas multiplicações, você soma tudo. Isso vai te dar a derivada parcial de w em relação a u. Em relação a v, é a mesma coisa, só que os caminhos mudam e as derivadas parciais vão mudar também. Perfeito? Bom, com isso vamos ficando por aqui. Acabou minha voz, acabaram os slides e acabou minha voz de novo, né? Então, um abraço a todos. Eu espero que vocês me vejam nos próximos vídeos.